Olá, tudo bem com você? Mais um episódio dos Milagres Acontecem e hoje é o 12º milagre que nós vamos estar falando aqui e eu tenho certeza que esse milagre vai alcançar o seu coração e a sua fé vai crescer no nome do Senhor Jesus. E esse milagre se refere lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 35, vai dizer assim: E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Olha, que tremendo isso, né? Vamos entender o que aconteceu. Jesus estava no seu dia todo abençoando as pessoas, curando as pessoas, e ao anoitecer ele entra dentro do barco e fala para os seus discípulos: vamos passar para outro lado. E Jesus estava cansado, né, por todo o esforço e o trabalho que ele fez durante aquele dia. E diz que ele foi para a polpa do barco, colocou a sua cabeça e dormiu. E quando o barco começou a seguir viagem, chegando no meio da travessia ali no Mar da Galileia, né? E temos que entender que o Mar da Galileia é um lugar onde há montanhas e do lado leste dele há deserto. Então, quando a montanha manda o ar frio e o deserto manda o ar quente, quando se ajunta, pode acontecer grandes tempestades, né? E os discípulos, alguns deles, eram pescadores experientes, né? Então, Jesus está ali no barco com seus discípulos, alguns deles pescadores experientes, eles estão atravessando, mas de repente começa uma grande tempestade. E a tempestade começa a sacudir o barco daqui, o barco de lá, e aqueles pescadores experientes, veja, que já estava acostumado com o Mar da Galileia, que já estava acostumado com tempestades que ali acontecia, mas aquela tempestade era uma tempestade diferente, não era uma tempestade comum. E o que acontece? Que eles vão até Jesus e falam: Senhor, não te importas que nós vamos morrer? Jesus acordou, e entenda, Jesus ele acorda e ele se levanta, ele repreende o vento, repreende as águas e no mesmo momento tudo se fez calmo. Olha que coisa tremenda, que milagre que Jesus usou ali naquela natureza, naquele momento. Jesus diz assim para os seus discípulos: por que vocês estão atemorizados? Por que vocês não estão com medos? Vocês não têm fé, não? Né? Tipo, repreendendo os discípulos. Então vamos entender isso aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus, ele estava no barco onde estavam os discípulos. Quando chega no meio do caminho, essa tempestade vem. Jesus acorda, porque os seus discípulos ficam com medo, pescadores experientes, e ele repreende ali. Ora, Jesus, ele não foi até o timão ou até aonde se dirigia o barco para poder pilotar o barco, não. Jesus deu uma palavra de autoridade, porque quando o mar, quando os ventos, quando escutaram a voz de Jesus, quem eles escutou? Aquele que criou o vento, aquele que criou as águas, aquele que criou todas as coisas desde o início. Eles ouviram a voz do Criador, por isso que no exato momento as águas pararam e os ventos pararam, se aquietaram. Por quê? Porque era a voz de Deus, a voz daquele que os criou. Aleluia! E era quem que estava no barco? O Criador de todas as coisas. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer grandes milagres, mas naquele momento eles ficaram atemorizados, com medo. Jesus aqui, ele entende que nós temos medo. Eu quero dizer para você, nós temos o nosso barco, a nossa vida. E muitas vezes Jesus está no barco conosco, ou sempre está no barco conosco, e há momentos da nossa vida que a tempestade vem contra nós, e ficamos com medo, ficamos preocupados, ficamos aterrorizados, mas eu quero dizer que Jesus está no nosso barco. Então não tenha medo. Acredite
que se ele está no nosso barco, o barco não vai afundar, porque Jesus estava no barco com os discípulos, poderia bater o vento que quisesse, poderia as ondas estarem altas, mas aquele barco não afundaria, porque Jesus estava no barco. Você pode estar vivendo uma situação difícil na tua vida, talvez as circunstâncias, as dificuldades estão te batendo em você daqui, está batendo em você de lá, e as coisas estão perdendo o controle, mas eu quero dizer, Jesus está no seu barco, está no meu barco, ele tem o controle de todas as coisas, e ele pode se levantar a qualquer momento e dizer, aquieta-te tudo, e as dificuldades, as lutas vão passar. Creia que Jesus está na sua vida. Se ele não estiver ainda, busque para que ele venha estar, ou se você vá de encontro a ele para que ele esteja no seu barco, na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas aquele que aquieta todas as coisas, aquele que tem poder sobre todas as coisas, ele pode fazer a diferença. E Jesus disse para os seus discípulos, olhe, fique em paz, eu já resolvi, mas eu quero ensinar para que vocês usem a sua fé. Por quê? Porque era Jesus que estava no barco. Eu quero dizer para você agora, use a sua fé, porque Jesus está no seu barco. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu já passei muita coisa na minha vida, muitas lutas, muitas dificuldades, e algumas enfrento até hoje. Mas uma coisa eu sei, Deus muitas vezes não tira a gente das lutas, das dificuldades, mas ele se faz presente com a gente nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos a ver que ele se importa conosco e que ele vai intervir e que as águas e as tempestades e o mar vai se acalmar na nossa vida. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha agora, Pai, se levantar e aquietar, ó Pai amado, e trazer paz, trazer, Senhor, a este coração esperança, crendo, ó Pai amado, que o Senhor se faz presente e que a partir de agora, Senhor, todo aquilo que estava agitado, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, meu Pai, ó Pai querido, Pai santo, porque medo nós sentimos, e o medo faz parte da nossa natureza humana, mas, Pai querido, a nossa fé nos leva a entender que o Senhor se faz presente, e mesmo com medo, nós usamos a nossa fé, acreditando que o Senhor vai intervir em toda a situação, e quando o Senhor intervir, o Senhor der uma palavra, uma ordem de autoridade, toda dificuldade, toda luta, seja ela qual for, seja espiritual, seja natural, não importa, Senhor, seja a parte física, numa enfermidade, seja na parte emocional, ou Pai amado, no relacionamento, não sei qual pode ser, mas neste momento eu creio que o Senhor está dando uma ordem, uma autoridade, dizendo, aquieta-te, acalma-te, e vai acontecer que nós vamos ter paz no meio, ó Pai amado, das tormentas, nós vamos ter paz, porque o Senhor se faz presente, e nós vamos vencer mais essa situação, que se levantou contra as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você crê aí que Deus já fez? Porque a palavra vai dizer que tudo é possível àquele que crê. E se você crer, eu tenho certeza que o milagre já está acontecendo na sua vida, porque os milagres acontecem em Jesus. Um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau.